Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 18 e em seguida avançaremos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, onde está localizado o nosso sermão desta manhã. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra do Senhor. Paulo em Corinto, né? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. E então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Agora vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Leremos apenas os 3 primeiros versos.
Hoje ficaremos apenas na saudação de Paulo. E mais à frente, se o Senhor nos permitir, daremos sequência nos demais versos e capítulos da primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto. Paulo escreve assim. Deixa eu botar aqui o meu cronômetro, que eu esqueci. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta epístola, irmãos, ela é eminentemente doutrinária, prática e exortativa. Estes são elementos que ainda continuam essenciais e cruciais para a igreja de nossos dias, a despeito de que os problemas da igreja hoje não são tão diferentes dos problemas da igreja de Corinto. Então, o apóstolo Paulo, nesta carta, ele traça o perfil da doutrina da igreja, tanto primitiva quanto aplicado à igreja dos dias atuais. Ele confronta a prática desta igreja, que está em desarmonia com a verdade do evangelho, porém, ao mesmo tempo, ele exorta piedosamente e amorosamente esta igreja a uma vida de piedade e santidade no mundo totalmente dominado pelo pecado. Vamos esclarecer ou tentar esclarecer um pouco do contexto desta carta para que possamos compreender melhor a sua mensagem, tendo em vista que isso se faz necessário devido à distância que estamos do público original a quem a carta foi destinada ou dirigida, né? Então, a cidade de Corinto, ela sem dúvida era a mais importante da Grécia naquela época, né? Corinto era a capital da província de Acaia, né? Ela ocupava uma localização ideal na maior rota de comércio do Império Romano. Corinto destacava-se em alguns aspectos, entre eles o comércio, a cultura e talvez o mais notório deles, pela sua pecaminosidade e sua corrupção. Todos naquela época sabiam o que significava a expressão viver à moda de Corinto, ou no modo de Corinto, né? E como eles eram arraigados, né, a licenciosidade, a luxúria nas suas festas. Corinto, além de tudo isso, era o centro de adoração a Vênus. Naquela época, né, existia um templo dedicado a essa deusa, a deusa Vênus. E ainda de algumas religiões de mistérios vinda do Egito e da Ásia, né? Então, havia uma circulação muito grande de pessoas de toda a parte do mundo. E tal circulação à cidade, nas palavras de Calvino,
se achava dominada pelos vícios com os quais as cidades comerciais geralmente são infestadas, ou seja, luxúria, arrogância, vaidade, os prazeres, a cobiça insaciável e o egoísmo desenfreado. Nós podemos constatar isso quando nós olhamos para as nossas cidades portuárias, por exemplo. São centros de pornografia, centros de prostituição, né? A exemplo disso, o Porto de Santos. É uma porta de entrada, né, inclusive de muitas doenças, devido ao volume de pessoas estrangeiras que circulam, que entram e saem da cidade através do porto. Então nós temos, neste caso, na cidade de Corinto, uma riqueza escandalosa de uma minoria, né, em alto contraste com a pobreza extrema, né, de uma maioria ou da maior parte de sua população que era formada por escravos. A maior parte da população de Corinto, né, embora fosse uma cidade extremamente rica, próspera, né, um centro comercial, era formada por escravos. E é nesse contexto de tanta promiscuidade, né, prosperidade e corrupção que está inserida, que nasce a jovem igreja de Corinto, né, que dá-se a sua fundação na segunda viagem de Paulo, no relato que nós lemos no livro de Atos, capítulo 18. Relato esse escrito pelo apóstolo Lucas. E esta igreja, que foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo visitou depois de enfrentar uma aparente derrota em Atenas, né? Paulo estava vindo de Atenas e chega a Corinto. Então encontra Priscila e Áquila, um casal de judeus, que foram grandes auxiliadores de Paulo no seu ministério, principalmente em Corinto, né? E os dois eram fabricantes de tendas, compartilhavam do mesmo ofício de Paulo, né? Então Paulo fica durante 1 ano e 6 meses pregando em Corinto. E num determinado período, juntam-se a ele, Paulo recebe ainda um reforço a mais, né, de Silas e Timóteo, que estavam vindo de Bereia, completaram o ministério em Bereia e juntam-se a Paulo, né? E então, durante esse período, Paulo aproveita para se dedicar ainda mais à pregação do evangelho. E o texto vai dizer que ele debatia semana após semana na sinagoga, né? Então dá-se a conversão do dirigente da sinagoga e ele é então batizado também por Paulo. E Paulo, após 1 ano e meio pregando em Corinto, então parte para Éfeso. E Paulo, meus irmãos, ele deixa uma igreja jovem e muito bem dotada em dons e coisas espirituais. Porém, todavia, entretanto, a igreja de Corinto, ela era extremamente tentada pela sabedoria mundana e pela corrupção e perversidade da própria cidade de Corinto. Era tamanha, né, a influência, né, da promiscuidade, da prostituição, da corrupção naquela cidade, né, que a igreja foi muito atingida por essas questões. E a carta, a sua escrita é datada por volta do ano de 55, né, quando Paulo encontrava-se inclusive na cidade de Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Isso nós encontramos em Atos capítulo 19, verso 1 e também 20 e verso 1. Então,
para darmos um panorama, né, da carta aos Coríntios, um panorama completo, nós temos do capítulo 1, verso 1 ao verso 9, nós temos a saudação de Paulo e a sua introdução. Na segunda seção nós temos do verso 10 ao verso 21 do capítulo 4, Paulo começa a tratar das divisões na igreja. Falta de entendimento da mensagem e também da falta de humildade que estava tendo na igreja. Na terceira seção, do verso 20 do capítulo 6 e verso 1 do capítulo 5, ele começa a tratar dos problemas da igreja. Falta de humildade, litígios, julgamento, imoralidade e disciplina. Isso se dá até o verso 20 do capítulo 6. Na quarta seção, do verso 1 do capítulo 7 ao verso 4 do capítulo 16, Paulo então começa a responder uma carta que ele recebeu dos próprios cristãos da igreja de Corinto, que trata então das questões sobre casamento, liberdade cristã, a ceia do Senhor e o papel das mulheres na igreja, os dons espirituais, a ressurreição e as ofertas. E do verso 24, do verso 5 do capítulo 16 ao verso 24, Paulo então traz a conclusão da sua carta. Então Paulo tinha recebido relatórios, alguns relatórios, conforme o verso 11 do capítulo 1, da casa de Cloé, Paulo relata, citando problemas como divisões, litígio, imoralidade dentro da igreja. Eram questões internas da igreja. E uma carta, como já disse, dos Coríntios, fazendo perguntas, questionando sobre alguns assuntos práticos, como casamento, ídolos, culto, mulheres, dons espirituais, ressurreição e etc. Então, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para corrigir e trazer esclarecimento para a igreja de Corinto. Como já disse antes, é uma carta das mais práticas que o apóstolo Paulo já escreveu. Então, Paulo inicia a sua carta de forma muito comum, como faz nas outras cartas de sua autoria. Nós vamos encontrar, se não em todas, mas na maioria das cartas que Paulo escreveu, ele inicia dessa forma, com esta saudação para com os irmãos a quem ele está se dirigindo. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo começa desta forma para reivindicar a sua autoridade como mensageiro de Cristo, tendo em vista que na própria igreja de Corinto, Paulo já havia tido a sua autoridade apostólica questionada no meio da igreja. Então Paulo já inicia desta forma, deixando bem claro, por quem ele foi chamado. E de quem ele é mensageiro. Então, duas verdades eu pude destacar aqui, nesse primeiro verso de 1 Coríntios. A primeira delas é: aqueles que devem ser mestres na igreja de Deus precisam ser chamados por Deus. O apóstolo nos ensina na abertura de sua carta que todos aqueles que desejam ser ministros da palavra
ou mensageiros de Cristo devem, acima de tudo, receber o chamado de Deus para isso. E o termo empregado por Paulo aqui é o termo do grego kletos, que envolve um chamado específico de Deus para realizar uma tarefa específica dada pelo próprio Deus. Então é algo que temos bem claro, né, na introdução que Paulo faz nas suas cartas. Nós entendemos aqui que fica evidenciado a responsabilidade e a seriedade que é tomar para si o título de mensageiro ou portador da mensagem de Cristo ou do próprio Deus. E nós temos visto uma realidade bem diferente nos nossos dias. Temos visto pessoas tomando para si de qualquer forma uma autoridade que não lhe é devida, que não lhe foi outorgada, mas sim, de certa forma, tomada posse irresponsavelmente. Pessoas sem o devido preparo, sem a devida vida prática de piedade, sem o devido exemplo prático para que possa assumir tal função. A segunda verdade é que estes chamados por Deus devem ser fiéis no exercício do seu comissionamento, e que é um ministério, como já disse, outorgado pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Notemos que Paulo diz que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E aqui no termo grego, no texto grego, apóstolos, esse termo tem um duplo sentido. E aqui é necessário deixar isso bem claro. Ele pode se referir à função de um simples mensageiro, tanto que nós vamos encontrar esse termo não se referindo apenas aos apóstolos. Nós vamos encontrar em outras ocasiões esse termo se referindo apenas ou tratando apenas em relação a um simples mensageiro. Porém, é notório aqui que Paulo pretende o segundo sentido, a segunda função do texto, que pode se referir à função específica de ser um arauto do Cristo ressurreto. E nós sabemos que os requisitos que são deixados explícitos na palavra de Deus, para que tenhamos um apóstolo genuíno, ele precisa ter recebido, como já disse, um chamado do próprio Deus e ter sido participante do ministério de Cristo. É tanto que Paulo, na sua conversão, como se dá a sua conversão? Os irmãos já devem conhecer muito bem esse texto, né? Quando Paulo cai do cavalo, não é do cavalo. Ele caiu. O texto bíblico não diz se foi do cavalo, da mula, mas Paulo teve contato direto com Cristo. Ele foi chamado diretamente por Cristo. Ele foi enviado diretamente por Cristo, assim como todos os apóstolos genuinamente bíblicos. Como diz Augusto de Nicodemos, apóstolo bom nos dias de hoje é apóstolo morto, né? Então, ninguém nos dias de hoje pode tomar para si o título de apóstolo ou de mensageiro ou arauto do Cristo ressurreto. Então Paulo foi comissionado, enviado, escolhido, preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele também diz que devemos fazê-lo, ou nos aplicarmos, ou exercermos esse chamado de forma zelosa e diligente. Pois não estamos representando uma pessoa qualquer. Estamos representando, estamos carregando o nome de Cristo Jesus. E temos visto nos dias de hoje, muitas vezes, o nome de Cristo ser envergonhado no meio daqueles que se dizem povo de Deus. É constantemente propagado na mídia escândalos envolvendo pessoas que se dizem cristãs. E o nome de Cristo é envergonhado. Se fosse, somente o meu nome, o seu nome que estivesse em questão, não haveria problema algum. Mas na maioria das vezes, o que se coloca em evidência é que aquele que praticou tal ato vergonhoso é seguidor de Cristo. Isso sempre é colocado em evidência, e o nome do Senhor é envergonhado. Então, meus irmãos, aqui nós somos ensinados que ninguém pode tomar para si a honra de ser proclamador do Evangelho, sem que para isso seja designado pela vontade de Deus. Calvino nos alerta para isso quando comenta: visto que ninguém pode, por direito, assumir para si a designação e condição de ministro, a não ser que o mesmo seja chamado, assim não é suficiente que uma pessoa seja chamada, se também não cumprir os deveres do seu ofício. Não basta apenas recebermos o chamado, se não o assumirmos com o zelo, com a dedicação e com o amor que lhe é devido. Ao dizer que era pela vontade de Deus que havia sido chamado ou designado apóstolo de Jesus Cristo, Paulo estava estabelecendo dois fatos importantes. Primeiro, que estava sendo obediente à voz de Cristo ao transmitir o Evangelho, bem como procurando estabelecer de modo suficiente a sua autoridade. Pois, como já disse, havia naquela igreja, na igreja de Corinto, muitos que estavam duvidando do ministério apostólico de Paulo. E nesta saudação, no verso 1, nós vamos encontrar Paulo citando o irmão Sóstenes. Quem é esse irmão Sóstenes? Este era o líder da sinagoga judaica, que havia se convertido à fé cristã. Mas por que Paulo o menciona aqui? Porque ele se tornou um grande cooperador de Paulo. Então, eu acredito que aqui se trata de uma menção honrosa para que os cristãos de Corinto tenham a Sóstenes com estima. Então, Paulo continua para o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui a sua saudação no verso 3. E aqui, irmãos, eu passei bastante tempo meditando a essa conclusão da saudação de Paulo. Paulo estava aqui atribuindo à igreja que estava naquela cidade, a cidade de Corinto, o seguinte título: a Igreja de Deus. Então, quando nós consideramos aquilo que o apóstolo Paulo sabia a respeito da igreja de Corinto, pois como nós acabamos de ver, era uma igreja repleta de problemas. Era uma igreja partidarista. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Cristo. Ainda havia uma imoralidade terrível no meio da igreja, conforme relatado no capítulo 5, demandas judiciais entre eles, no capítulo 6, problemas familiares, questões sobre comer carne sacrificada a ídolos, capítulo 7, capítulo 8, não exerciam o cuidado que era devido para com os seus pastores, e por aí vai. Mas Paulo atribui a essa igreja o título de a Igreja de Deus. Como pôde, irmãos, o apóstolo Paulo chamar uma igreja, assim como a de Corinto, de Igreja de Deus? Será que Paulo estava aqui tentando dar uma massageada, uma aliviada, aquela maciada na carne antes de começar a bater para valer? Será que ele estava pensando: vou começar a comer pelas beiradas, como diz lá no Ceará? Não, irmãos. Paulo não os chama com o intuito de agradá-los, muito menos com o intuito de massagear o ego daquela igreja. Paulo os chama com o intuito de relembrá-los de que Deus mesmo havia destinado e salvado um povo naquela igreja, naquela cidade, conforme nós lemos em Atos, capítulo 18, verso 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que Paulo está tentando lembrá-los aqui é que eles foram escolhidos, chamados e feitos igreja de Deus pelo próprio Deus. E esta passagem nos traz um alerta, porque muitas vezes achamos que podemos achar uma igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, nesta terra. E tendemos a negar o título de Igreja de Deus às igrejas que fogem das nossas aspirações e preconceitos. É claro que devemos ter cautela, cuidado com muitas igrejas que fogem e que ferem doutrinas centrais do Evangelho.
Não estou dizendo aqui, nem tampouco Paulo diz que devemos ser coniventes com erros que denigrem o Evangelho. Paulo nos diz que, a despeito de haver tantas coisas negativas no seio dessa igreja, no meio desta comunidade, no meio desta congregação, no seu seio ele podia ver a doutrina do Evangelho, bem como os sinais e selos do pacto da graça, o batismo e a ceia. Ou seja, o Evangelho estava presente naquela congregação, o Evangelho estava presente naquela comunidade, havia os sinais e os selos do pacto da graça, o batismo e a ceia eram praticados nesta comunidade. Ainda que veremos mais à frente que a ceia havia sido de tal modo negligenciada e praticada de forma corrompida, de forma ilegítima, contrária ao ensinado pelos apóstolos. Mas, então, como Paulo faz isso? Eles precisavam ser exortados a viver como igreja de Deus. E como o apóstolo Paulo faz? Apresentando qualidades essenciais à vida cristã. Na sua saudação nós podemos ou conseguimos destacar algumas dessas qualidades. E eu pude destacar 4 delas. Paulo escreve: aos santificados em Cristo Jesus. A santidade de vida é apresentada aqui. Ou seja, os verdadeiros membros da igreja são exortados a compreenderem que são santificados em Cristo, por intermédio e por meio de Cristo, separados do mundo de pecado e consagrados para Deus. Então, de modo algum, seria aceitável a forma como eles estavam vivendo em comunidade, de acordo com o Evangelho de Cristo. Ou seja, ninguém que não tem uma vida prática de santidade pode se considerar um cristão. E muito menos membro da igreja de Deus. Aqueles que foram feitos povo de Deus devem imediatamente buscar a prática piedosa da santidade de vida. Aqueles que foram feitos povo de Deus vão ter, através do Espírito Santo, ou é evidenciado um desejo de viver ou buscar diligentemente uma vida de prática santa. Lembremos que a palavra santificação significa separação para com o mundo. E assim, consequentemente, viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, para evitar mal entendimentos, nos mostra que a santidade é em Jesus.
não é por esforço próprio, porém, de modo algum somos isentos da responsabilidade de buscarmos diligentemente viver uma vida prática, segundo os preceitos bíblicos, segundo a santa palavra de Deus. Deus nos vê como santos diante dele em Cristo Jesus. Segunda verdade, vocação para a santidade. Paulo escreve: chamados, vocacionados para ser santos. A vocação da igreja não foi para que fôssemos sequer parecidos com o mundo, para que tivéssemos uma prática que se assemelhasse para com as práticas mundanas, tendo em vista que somos chamados para ser santos por um Deus que é santo. Somos chamados a uma vida de santidade prática, meus irmãos. E esta santidade é fruto da vocação divina, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa santidade é provocada por ela, pois somente pelo chamado de Deus e pela ação de Deus o homem pode ser santo. Nós lemos nas Sagradas Escrituras que não há um sequer, não há um justo sequer. Também vemos claramente que é impossível ao homem, através do seu esforço somente, chegar ou obter uma vida de santidade. A terceira qualidade dos membros da Igreja de Deus é o fato de que eles são chamados à santidade com o objetivo de invocarem a Deus. Paulo escreve: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo invocar, do grego, epikalomenos. Em seu sentido ativo, a palavra é usada para indicar que as pessoas envolvidas pertencem ao que é invocado. No seu sentido passivo, aponta para a ideia de chamar. Paulo diz que a igreja de Corinto é chamada de santa e santificada como a igreja de Deus, para junto com todas as igrejas espalhadas por todo o mundo, a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo como um ato de adoração. Calvino escreve: a invocação é um dos principais exercícios da fé. Temos desfrutado nos nossos dias
uma liberdade nunca vista antes, de acesso à palavra de Deus, de acesso a conteúdos teológicos e de acesso a Deus. Quando eu falo de acesso a Deus, estou falando de liberdade para que possamos em qualquer lugar no nosso país erguer a voz e falar e adorar a Deus. É claro que ninguém vai sair como louco levantando as mãos nas ruas, mas gozamos desta liberdade de invocar o nome do Senhor. Mas o que vemos diante desta liberdade é uma total ou uma grande negligência dessa liberdade. A invocação aqui nesse texto, meus irmãos, tem o sentido de plena profissão de fé em Cristo. Isto se revela por meio do culto, pois a invocação é uma das primeiras evidências do culto divino. E quando nós falamos de culto, nós vamos ver que é uma das reuniões da igreja que mais facilmente são substituída ou é substituída por qualquer outra atividade no domingo de manhã. Ou seja, além de negligenciarmos o tempo que temos e a liberdade que temos para com Deus, ainda negligenciamos o momento específico que temos durante toda a semana para que possamos nos dedicar exclusivamente à invocação e à adoração do nosso Deus. Calvino escreve: a invocação é uma das primeiras evidências do culto divino. Esta adoração é fundamentada na doutrina do senhorio de Cristo. Aqui Paulo mostra que a igreja de Deus tem um Senhor, que não é apenas Senhor de uma pequena porção ou de uma pequena parte da igreja ou de uma pequena parte do corpo de Cristo, mas sim de toda a igreja, de todo o corpo. E quando falo aqui de igreja, eu lembro de uma frase que eu sempre falo, que nós como igreja, como congregação, nós somos uma pequena partícula deste corpo. E a quarta verdade, ou quarta qualidade apresentada por Paulo no verso 3, é o viver em comunhão. A quarta qualidade da igreja de Deus é que ela deve viver em comunhão. No verso 3 nós lemos: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz. E algo que eu achei e notei interessante nesta saudação, meus irmãos, é que Paulo, nesta usual saudação que ele utiliza, que ele criara para encabeçar todas as suas cartas, refletem alguns temas teológicos importantes. E o principal deles é a comunhão. Paulo deseja que a graça
E aqui ele se utiliza de uma saudação típica dos gregos, que assume um caráter teológico profundo, que pode indicar todas as bênçãos que a igreja tem por receber ou já recebeu das mãos de Deus, bem como o favor imerecido. E então o apóstolo Paulo une esta saudação, a graça, tipicamente dos gregos, juntamente com a saudação dos judeus. Graça e paz. Que reproduz o termo shalom. Paz. Muito, ou se não a mais utilizada entre os judeus, ou se não a única utilizada entre os judeus. Shalom. Apontando aqui para a ideia de plenitude de satisfação, de bondade, indicando um desejo de que haja tranquilidade, mesmo em meio a tamanho conflito que havia na igreja. Paulo, ao usar esta expressão, ele demonstra que tem um forte interesse em combater a desarmonia que havia dentro da igreja de Deus. Ao mesmo tempo, revela que esta graça e esta paz procedem de uma fonte segura. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Deus triuno, que a igreja viva plenamente a comunhão. Judeus e gentios deveriam viver de modo harmonioso dentro da igreja, vivendo assim com um só propósito, com um só objetivo, para a glória de Deus Pai. E aqui eu já estou me encaminhando para a conclusão. A igreja também é tratada no texto bíblico, em algumas passagens, como a família de Deus. E isso é a despeito de todas as suas falhas, todos os seus erros. Ela deve ser encarada e tratada como a igreja de Deus. Diante disto, meus irmãos, o que nós podemos aprender e aplicar para as nossas vidas? Primeiro, que tudo o que somos é por causa da soberana, da perfeita e boa e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Não temos mérito algum. Nada do que temos ou possuímos é fruto de nosso esforço, mas tudo procede da vontade de Deus. Segundo, que o ministério pastoral é destinado a quem foi vocacionado para exercê-lo. Quando alguém é chamado e vocacionado por Deus para exercer o ministério, seja pastoral, presbitério, diaconato, recebe uma responsabilidade, um desafio e um trabalho muito maior que toda a sua capacidade física, emocional ou intelectual. Poderiam conseguir realizar, muito além disso. É chamado para cumprir uma missão além de suas forças, intelecto ou influência. Terá que tratar com pessoas de todos os tipos
temperamentos, formação, regiões e histórias. E acima de tudo, terá que cuidar e liderar de forma que essas pessoas rumem ao crescimento e à maturidade espiritual. E terceiro, e para finalizar, que apesar da igreja ter muitas falhas, ela tem qualidades ímpares. Ela deve ser santa em sua prática de vida. Deve demonstrar sua vocação em santidade prática. E ainda é composta por adoradores, ainda que pecadores, mas que procuram ou que devem procurar promover a comunhão entre os santos. E aqui concluímos a nossa exposição em 1 Coríntios capítulo 1, verso do 1 ao 3. Curve a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos por tua graça e misericórdia que tem sido constantemente presente na nossa comunidade, nas nossas vidas. Te louvamos porque dia após dia, domingo após domingo, tu tens nos exortado e nos ensinado, através da tua santa palavra, a viver uma vida de práticas coerentes com a tua santa lei, Senhor. Reconhecemos que somos incapazes de fazê-lo através das nossas forças e que somente através do auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, conseguiremos caminhar de modo que Te agrade. Te pedimos que continue dando-nos o auxílio do Teu Espírito para que possamos prosseguir rumo ao crescimento e à maturidade espiritual, e que o propósito de tudo isso seja a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.